1931, dia 22 de fevereiro. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Uma das mãos erguia para abençoar, enquanto a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e outro pálido. Em silêncio, eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo, pois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Quando falei isso ao confessor, recebi esta resposta: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente essas palavras: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem, que pintarás com um pincel, seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Desejo que os sacerdotes anunciem a minha grande misericórdia para com as almas pecadoras. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas. Jesus queixou-se diante de mim com essas palavras. A falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Quando falei isso à Madre Superiora, do que Jesus está exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedi a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor e de que de vós procedem essas exigências, ouvi esta voz interior: darei a conhecer aos superiores, por meio das graças que concederei através dessa imagem. Quando quis afastar-me dessas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus falar-me e exigir a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei András que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de eu me ouvir em confissão, Frei András deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve, necessariamente, relatar tudo ao confessor, sem falta, porque de outra forma a irmã incorrerá em erro, apesar dessas grandes graças de Deus. Nesse momento, a irmã está se confessando comigo, mas saiba que devia ter um confessor permanente, isto é, um diretor espiritual. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem explícita para atender às exigências de Jesus. E agora um novo tormento de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indivisível. Pedi então a Jesus que me concedesse essas graças a alguma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço.
Jesus, tende misericórdia de mim. Não me confieis coisas tão grandes. Bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita, e ele prometeu-me ajuda visível na terra, e a recebi em breve em Vilno. Recebi no Padre Sopoco essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilno, conheci-o por uma visão interior. Certo dia, vi-o na nossa capela entrar entre o altar e o confessionário. Então ouvi uma voz na alma: Eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Certa vez, cansada de tantas incertezas, perguntei a Jesus: Jesus, vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? É que, segundo me dizem as superiores, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Se sois o meu Senhor, peço que me abençoeis. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu me persignei. Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, ele me respondeu que com essa pergunta não lhe causava nenhum dissabor e que lhe agradava muito a minha confiança. 1933. Conselho espiritual que me foi dado pelo Frei András. Primeiro, a irmã não pode afastar-se dessas inspirações interiores, mas deve sempre contar tudo ao confessor. Se a irmã reconhecer que essas inspirações interiores se relacionam com a sua alma, isto é, são de proveito para ela, ou ainda para outras almas, peço-lhe que obedeça a elas e não as despreze, mas sempre entendendo-se como com seu confessor. Segundo, se essas inspirações não estiverem de acordo com a fé e com o espírito da Igreja, devem ser imediatamente afastadas, porque são do espírito maligno. Terceiro, se essas inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao bem delas, a irmã não se preocupe muito e nem lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não se guie nisso por si mesma, porque de uma forma ou de outra pode incorrer em erro apesar dessas grandes graças divinas. Humildade, humildade e sempre humildade, porque por nós mesmos nada podemos. Tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas. Por isto, demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra. Aceita tudo isso com serenidade. Palavras de um dos confessores. Irmã, Deus está preparando-lhe muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã, que lhe baste Deus e apenas Ele. No fim do noviciado, o confessor me disse estas palavras: Vai pela vida fazendo o bem, para que eu possa escrever nas páginas de tua vida. Passou pela vida fazendo o bem. Que Deus realize isso na irmã. Numa outra ocasião, o confessor me disse: Comporta-te diante de Deus como aquela viúva do Evangelho, que, tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimentos diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma outra vez recebi este ensinamento: Procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade, porque tu recebeste muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Que todos saiam da tua presença felizes, ainda que toquem apenas na borda de tua veste. Lembra-te bem dessas palavras que neste momento estou te dizendo. Numa outra ocasião, disse-me essas palavras: Permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do noviciado. Que a simplicidade e a humildade sejam o timbre característico da alma da irmã. Que a irmã siga ao longo de sua vida como uma criança, sempre confiante, sempre cheia de simplicidade e de humildade, satisfeita com tudo, feliz com tudo.
onde outras almas se atemorizam que a irmã passe tranquilamente, graças à simplicidade e à humildade. Que a irmã lembre-se por toda a vida que, da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes. Ó meu Deus, compreendo bem que exigis de mim essa infância espiritual, porque exigis isso de mim continuamente pelos vossos representantes. Os sofrimentos e as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar para que Nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Santo Espírito, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade, porque desde o início conhecia e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou por mim mesmo. Por isso Jesus desvendou aos olhos da minha alma todo o abismo da minha miséria que eu sou. E por isso compreendo bem que tudo o que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite ao mesmo tempo conhecer o abismo da vossa misericórdia, Na minha vida interior, olho com um dos olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com o outro para o abismo da vossa misericórdia, ó Deus. Ó meu Jesus, que sois a vida de minha vida, vós sabeis bem que não desejo nada além da glória do vosso nome, e que as almas conheçam a vossa bondade. Porque as almas se afastam de vós, ó Jesus, isso eu não compreendo. Ó, se eu pudesse cortar o meu coração em pedacinhos pequenos e dessa maneira oferecer-vos, Jesus, cada pedacinho como se fosse um coração inteiro, para ao menos em parte vos desagravar pelos corações que não vos amam. Amo-vos, Jesus, e com cada gota do meu sangue que derramaria de boa vontade por vós, para vos dar uma prova do meu amor sincero. Ó Deus, quanto mais vos conheço, tanto menos vos consigo entender. Mas essa mesma incompreensão dá-me a conhecer como sois grande, ó Deus. E essa impossibilidade de vos compreender inflama o meu coração como uma nova chama por vós, ó Senhor. A partir do momento em que me permitistes mergulhar o olhar da minha alma em vós, ó Jesus, fico em paz e nada mais desejo. Encontrei o meu destino no momento em que a minha alma mergulhou em vós, no único objeto do meu amor. Todas as coisas nada são em comparação convosco. Os sofrimentos, as contrariedades, as humilhações, os insucessos, os maus juízos de que sou vítima não passam de gravetos que acendem o meu coração, que acendem o meu amor por vós, ó Jesus. São loucos e inatingíveis os meus desejos. Desejo esconder diante de vós que sofro. Desejo nunca ser recompensada pelos meus esforços e boas ações. Ó Jesus, vós somente sois a minha recompensa. Vós me bastais, ó tesouro do meu coração. Desejo participar do sofrimento dos outros, esconder no coração os meus próprios sofrimentos, não apenas diante do próximo, mas também diante de vós, Jesus. O sofrimento é uma grande graça. Pelo sofrimento a alma assemelha-se ao Salvador. No sofrimento cristaliza-se o amor. Quanto maior o sofrimento, tanto mais puro torna-se o amor. Em determinado momento, à noite, veio ter comigo uma das nossas irmãs, que morreu há 2 meses. Era uma irmã do primeiro coro. Via, num estado terrível, toda em chamas, o rosto retorcido de dores. Isto durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria, se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte veio novamente, mas havia em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas, no seu rosto estampava-se o desespero. Fiquei muito admirada porque, depois das orações que por ela ofereci, via em pior estado e perguntei: não lhe ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram as minhas orações e nada ajudariam. Perguntei: as orações que toda a congregação lhe tinha oferecido, também essas não lhe trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiaram outras almas.
Disse-lhe então: Se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peço que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, eu não cessava de rezar. Depois de algum tempo, veio visitar-me novamente à noite, mas num estado diferente. Já não estava em chamas como antes, e o seu rosto estava radiante, os olhos brilhavam de alegria, e me disse que tenho verdadeiro amor para com o próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações e me encorajou a não deixar de rezar pelas almas que sofrem do purgatório, e me disse que ela já não ficaria por muito tempo no purgatório. Os desígnios de Deus são verdadeiramente admiráveis. 1933. Em determinado momento, ouvi esta voz na alma: Faz uma novena pela pátria. Esta novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Na próxima confissão recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra vi Jesus pregado na cruz, e de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, e compreendi que, por Jesus, ele abençoa a terra. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor que vós mesmo vos dignastes escolher para mim e permitistes que eu o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o Frei que não podia dispensar-me disso, mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Depois de uma breve mas fervorosa oração, vi novamente o padre Sopoco na nossa capela entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nessa altura em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente, ainda mais quando o encontrei assim como o tinha visto nessas visões, tanto aquela em Varsóvia, durante a minha terceira aprovação, como essa em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça. O temor me assalta agora, quando ouço alguém dizer que não tem um confessor, ou seja, diretor espiritual, porquanto sei quão grandes prejuízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual, é fácil incorrer em erro. Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti! Nenhuma hora se assemelha a outra, pois o enfado e a monotonia desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça que é destinada para mim nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ela me será dada, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra, não mudará jamais. Fica selado por todos os séculos. O padre Supoco deve ser muito amado por Deus. Digo isso porque percebi como Deus o defende em certos momentos. Vendo isso, alegro-me imensamente por Deus dispor de tais eleitos. Ano de 1928. Excursão ao Calvário. Vim para Vilno por 2 meses, a fim de substituir uma irmã que foi para a terceira aprovação. No entanto, acabei por permanecer um pouco mais do que 2 meses. Certo dia, a Madre Superiora queria me proporcionar uma alegria e permitiu que, em companhia de uma irmã, eu fosse ao Calvário para a assim chamada comemoração dos pequenos caminhos. Fiquei muito feliz com isso. Embora fosse bastante perto, devíamos viajar de barco, tal como desejava a Madre Superiora. À noite, Jesus me disse: Eu desejo que fiques em casa. Respondi: Jesus, já está tudo preparado, uma vez que devemos partir amanhã. O que eu farei agora? O Senhor me respondeu: Essa excursão será prejudicial à tua alma. Respondi a Jesus: Afinal, vós podeis arranjar isso. Guiai as circunstâncias de tal forma que seja feita a vossa vontade. Nesse momento, soou a campainha para o descanso. Com um olhar, despedi-me de Jesus e fui à cela. Amanheceu um dia bonito.
A minha companheira estava feliz pela grande alegria que teríamos, porque poderíamos visitar tudo. Mas eu estava certa de que não iríamos, embora não houvesse, até então, nenhum obstáculo para que não fôssemos. Deveríamos receber a Santa Comunhão mais cedo e partir logo após a ação de graças. Então, durante a Santa Comunhão, de um bonito tempo fez-se um dia completamente diferente. Não se sabia como as nuvens cobriram todo o céu e começou a chover torrencialmente. Todos ficaram admirados, porque de um tempo tão bonito não se esperaria chuva tão repentina, e ainda que em tempo tão curto houvesse tamanha mudança. A Madre Superiora me disse: que pena as irmãs não poderem viajar. Respondi: Madre, não faz mal que não vamos. É vontade de Deus que fiquemos em casa. Contudo, ninguém sabia o que era o expresso desejo de Jesus que eu ficasse em casa. Passei o dia todo em recolhimento e meditação. Agradecia ao Senhor por ter me retido em casa. Nesse dia, Deus me concedeu muitos consolos celestiais. Em determinado momento, no noviciado, quando a madre mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes a metade das batatas caía fora. Quando contei isso à madre mestra, ela me respondeu que aos poucos me acostumaria e adquiriria a prática. Contudo, essa dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia, e em consequência da falta de forças eu me esquivava quando era preciso escoar as águas das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava a esse trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo o meu zelo e de não poupar a mim mesmo. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então ouvi na alma estas palavras: de hoje em diante farás isso com grande facilidade. Fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair o vapor das batatas, e, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas. Tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado. Mas nesse momento, ouvi uma voz na minha alma: estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. A partir daí, eu procurava tirar a água das batatas não somente durante a minha semana designada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as nesse trabalho. Não apenas nesse trabalho, mas em todo trabalho pesado procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Ó tesouro inesgotável da pureza de intenção, que tornas todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca, por isso ficai sempre comigo, guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre, na verdade, Jesus, vós, meu melhor mestre. Na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria, mas ao mesmo tempo me tranquilizo vendo a vossa insondável misericórdia, que, sendo eterna, é maior que a minha miséria. E essa disposição de ânimo me reveste de vossa força. Que a alegria brota do conhecimento de si mesmo. Ó verdade imutável, a vossa constância é eterna. Logo depois dos primeiros votos tive problemas de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superioras e dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então, começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que eu estava fingindo. Esse fato redobrou ainda o meu sofrimento. Isso perdurou por um bom tempo. Certo dia queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: não viveis para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveitos
outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para aceitarem minha vontade. O sofrimento mais doloroso para mim era o fato de achar que nem as minhas orações, nem as boas ações eram agradáveis a Deus. Não ousava levantar os olhos para o céu. Isso me causava tão grande sofrimento que, quando me encontrava na capela participando dos exercícios espirituais em comum, a Madre Superiora não ousava levantar os olhos para o céu. Isso me causava tão grande sofrimento que, quando me encontrava na capela participando dos exercícios espirituais em comum, a Madre Superiora, terminados os exercícios, chamou-me à parte e me disse: "A irmã peça a Deus graça e consolo, porque realmente eu mesmo vejo, e as irmãs me dizem que o próprio aspecto da irmã já desperta compaixão. Realmente, nem sei o que fazer com a irmã. Ordeno que a irmã não se aflija com coisa alguma." Entretanto, todas essas conversas com a Madre Superiora não me traziam qualquer alívio, nem qualquer esclarecimento sobre o meu estado. Uma escuridão ainda maior me ocultava a Deus. Buscava auxílio no confessionário, mas também ali não o encontrava. Um santo sacerdote queria ajudar-me, mas eu me encontrava numa tão miserável situação que nem sabia definir os meus sofrimentos, e isso me atormentava ainda mais. Uma tristeza mortal se apoderava da minha alma, com tal intensidade que não era capaz de escondê-la, mas era visível exteriormente. Perdi a esperança. Noite cada vez mais escura. O sacerdote com quem me confessava me disse: "Vejo na irmã graças especiais e estou completamente tranquilo a seu respeito. Por que a irmã se atormenta tanto?" Contudo, naquele momento, eu não compreendia isso. Por isso admirava-se muito quando, por penitência, me mandava rezar o Te Deum ou o Magnificat, e algumas vezes ter de correr depressa pelo jardim ao anoitecer, ou rir em voz alta 10 vezes ao dia. Ficava muito admirada com tais penitências, mas esse sacerdote não me ajudou muito. Evidentemente, Deus queria que o glorificasse por meio do sofrimento. Esse sacerdote consolava-me, dizendo que nesse estado eu era mais agradável a Deus do que se estivesse cheia dos maiores consolos. "Que grande graça de Deus", dizia ele, "que a irmã, nesse estado atual de tormentos da alma, não ofende a Deus, mas procura exercitar-se nas virtudes. Eu olho para a alma da irmã, vejo nela grandes desígnios e graças especiais, e vendo isso na sua alma, rendo graças ao Senhor. Mas apesar de tudo, a minha alma permanecia em sofrimentos e tormentos indivisíveis. Eu era como um cego que confia no guia e segura firmemente sua mão, e em nenhum momento me afastava da obediência, que era para mim a tábua de salvação na prova de fogo. Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues forças. Vós, Senhor, tudo podeis. Sei que nada valem os meus esforços sem vós, ó Jesus, não vos escondais de mim, porque sem vós não posso viver. Ouvi as súplicas da minha alma. Não se esgotou, Senhor, a vossa misericórdia, portanto, tende compaixão da minha miséria. A vossa misericórdia excede o entendimento dos anjos e dos homens juntos. E embora me pareça que não me ouvis, coloquei a minha confiança no mar da vossa misericórdia e sei que minha esperança não será desiludida. Só Jesus sabe como é pesado e difícil cumprir as obrigações quando a alma se encontra nesse estado de tormentos interiores. As forças físicas diminuem e a inteligência se obscurece. No silêncio do meu coração repeti a mim mesmo: ó Cristo, para vós as delícias, a honra e a glória, e para mim o sofrimento. Não me atrasarei nem um só passo na caminhada para vós, ainda que os espinhos firam os meus pés. Quando fui enviada à casa de Plock, a fim de me reestabelecer, tinha a felicidade de ser eu a enfeitar a capela com flores. Era em Biala. A irmã Tecla nem sempre tinha tempo e por isso muitas vezes eu mesma enfeitava a capela. Certo dia, colhi as mais belas rosas para enfeitar o quarto de certa pessoa. Quando me aproximava do pórtico, vi Jesus ali parado. Ele me perguntou com brandura: minha filha,
para quem estás levando essas flores? O silêncio foi a minha resposta ao Senhor, pois naquele momento percebi que tinha uma ligação muito sutil com aquela pessoa, de que antes não me apercebera. Logo Jesus desapareceu. Imediatamente joguei as flores no chão e fui diante do Santíssimo Sacramento com o coração repleto de gratidão por essa graça do conhecimento de mim mesma. O sol divino, na luz dos vossos raios, e a alma percebe as pequenas partículas de poeira que vos desagradam. Ó sol divino, na luz dos vossos raios, a alma percebe as pequenas partículas de poeira que vos desagradam. Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó Dulcíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia, da qual brotam raios de graças incompreensíveis para todo o gênero humano, suplico-vos luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão, e não permitais que se percam almas remidas com vosso preciosíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande preço do vosso sangue, alegro-me com a sua grandeza, porque uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja um abismo de maldade e ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda alma confie na paixão do Senhor e tem esperança na misericórdia. Deus a ninguém nega a sua misericórdia. O céu e a terra poderão mudar, mas não se esgotará a misericórdia de Deus. Oh, que alegria arde no meu coração quando vejo a vossa bondade inconcebível, ó meu Jesus. Desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem por todos os séculos a vossa misericórdia. Meu Jesus, embora haja noite escura em volta de mim e nuvens negras me obscureçam o horizonte, sei que o sol não se apaga. Ó Senhor, embora não vos possa compreender e não entenda a vossa ação, tenho confiança na vossa misericórdia. Se for de vossa vontade, ó Senhor, que eu sempre viva em tal escuridão, bendito sejais. Uma coisa apenas vos peço, meu Jesus, não permitais que eu vos ofenda, seja de que maneira for. Ó meu Jesus, só vós conheceis as saudades e as dores do meu coração. Alegro-me de poder sofrer por vós ao menos um pouco. Quando sinto que o sofrimento ultrapassa as minhas forças, então recorro ao Senhor no Santíssimo Sacramento, e um profundo silêncio é o meu diálogo com o Senhor.